Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 7, que tem como título Uma prova de fé, a entrega de Isaque. Nós estudamos a respeito da fé de Abraão, que foi provada no Monte Moriá, quando Deus determinou que ele sacrificasse o seu único filho em sacrifício vivo a Deus. Nós mostramos aos alunos que a fé de Abraão ela foi provada, ela foi levada no limite, ao limite. E mostramos também aos alunos que Deus ele confirmou suas promessas na vida do seu servo Abraão. Mostramos também aos alunos, nesta lição, que Abraão ele não titubeou, ele não vacilou, ele não hesitou quando Deus determinou, fez este pedido difícil a ele, que foi o sacrifício do seu filho. Quando Deus chama Abraão do meio de sua terra, de sua parentela, para uma terra que ele lhe mostraria, uma terra que manava leite e mel, a Bíblia fala que Deus ele fez muitas promessas a Abraão. E uma das principais promessas foi o nascimento de um filho dele com Sara. Nós já estudamos nas lições anteriores, pela Bíblia Sagrada, nós sabemos que Sara ela era estéril. E Deus fez uma promessa quando Abraão tinha cerca de 75 anos. Essa promessa, e quando Abraão tinha 100 anos, Sara 90, 25 anos depois, esta promessa se cumpriu, o nascimento de Isaque. Isaque nasce, cresce, e com certeza Abraão e Sara, eles lhes deram uma boa educação, com certeza ele foi criado com muito carinho, amor, uma educação no caminho do Senhor, ensinamentos, com certeza ele teve ensinamentos baseados na fé de Abraão, seu pai, e com certeza, assim como todo pai, toda mãe, ele quer o bem dos seus filhos, ele quer um futuro próspero, quer que seus filhos sejam felizes em sua trajetória de vida, e com certeza com Sara e Abraão não foi diferente. Porém, algo ali inusitado aconteceu. Deus faz um pedido que com certeza, creio eu, que Abraão não esperava. Deus ele determinou que Abraão pegasse seu filho, ou seja, Isaque, e sacrificasse a ele, ou seja, entregasse o seu único filho, o seu filho da promessa, seu único herdeiro, e entregasse em sacrifício vivo a Deus. Veja bem, quando Deus ele faz este pedido a Abraão, a história fala, a Bíblia fala que Abraão ele não relata este acontecido com Sara. Talvez ali, não creio eu que ele não falou, talvez Sara pudesse não entender, não compreender ali a situação e não compreendendo pudesse até querer, mesmo sem querer atrapalhado ali aquela ordem ali dada por Deus. Porém Abraão ele não fala a Sara, e a Bíblia diz que pela manhã cedo ele levanta, chama os seus servos, seus criados, como também Isaque, que era para ser sacrificado, pega ali a lenha para o sacrifício e sai até o Monte Moriá. Quando eles chegam perto no monte, ali no pé do monte, a Bíblia diz que Abraão fala aos seus servos: fiquem aqui e eu e Isaque iremos adorar, porém retornaremos. Veja bem que ele não disse, nós iremos e eu retornarei. Ele diz, iremos e retornaremos. Ou seja, eu e Isaque iremos voltar. Já demonstrando ali que ele cria de alguma forma que Deus haveria de prover algum milagre ali, realizar algo extraordinário, né? Mesmo sabendo que Deus já havia lhe pedido o seu único filho. A Bíblia diz que no momento que Abraão está indo sacrificar Isaque, Isaque faz uma pergunta: pai, está aqui a lenha para o sacrifício, enfim, o altar, porém onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão responde: Jeová Nirê, Deus proverá. Olha só a fé de Abraão, que extraordinário. Deus proverá. E a Bíblia diz que Abraão amarrou ali o jovem Isaque no altar, ou seja, preparou, quando estava prestes com o cutelo na mão, prestes a matar Isaque,
a Bíblia diz que imediatamente Deus interveio. E diz: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Que maravilha! Naquele momento ali, Abraão ele foi levado ao limite. Muitas vezes nós somos levados ao limite de nossa fé. Muitas vezes Deus permite que coisas aconteçam para provar a nossa fé. Não provar para Ele, Deus, mas provar para nós mesmos. Porque Deus ele sabe até onde nós podemos ir. A Bíblia diz que não vem tentação, não vem prova, na verdade, acima do que a gente possa suportar. Antes Deus dá o escape. Antes Deus dá o escape. A prova, a tentação, enfim, Deus dá o escape. Não vem prova maior do que a nossa capacidade de suportar. Não vem. Porém, Deus antes dá o escape. Porque Deus sabe o meu, o seu, o nosso limite. Assim como Deus sabia o limite de Abraão. Por isso que Deus levou ele ao limite ali. E quando ele estava prestes a matar o seu filho, Deus interveio e falou: não mate, não faça isso, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Imediatamente, na mesma hora, apareceu um cordeiro ali, e Abraão sacrificou aquele cordeiro, e voltaram ele e Isaque, né, para o pé do monte, onde estavam os seus servos. Outra coisa, Abraão é um tipo de Deus, e Isaque é um tipo de Cristo. Aquele sacrifício ali, quando Abraão ele estava prestes a sacrificar Isaque, Isaque ali, na verdade, ele é um tipo, é uma simbologia de Cristo no futuro, vindo, na verdade, como um cordeiro manso ao matadouro, sem questionar, entregando-se a toda a humanidade em sacrifício vivo, por mim e por você. Veja bem que quando Abraão ele leva Isaque, amarra Isaque, prepara ali no altar, Isaque ele poderia muito bem ter resistido, porque ele era um jovem forte, né? Novo, forte, enfim, poderia muito bem ter questionado, mas a Bíblia fala que ele simplesmente se submeteu ao Deus de seu pai e ao seu pai. Ele não questionou, ele não demonstrou ali nenhuma resistência. Como um cordeiro manso, mudo, calado, foi ao matadouro, ao sacrifício. Assim como, ou seja, por isso que ele é um tipo de Cristo, porque assim como a Bíblia diz que Cristo ele foi levado ao matadouro como cordeiro manso, ele não questionou, não deixou de cumprir a missão, ele apenas se entregou como sacrifício vivo, por resgate à nossa alma. O sacrifício de Isaque ali, toda aquela simbologia, aquele ritual ali simbolizava, tipificava Cristo vindo no futuro, entregando-se por mim e por você, entregando-se por toda a humanidade. Isaque é um tipo de Cristo. Assim como Abraão é um tipo de Deus, Isaque é um tipo de Cristo. Não faça isso, Abraão, pois agora eu sei que temos a Deus. Abraão foi provado ali. Foi provado. E ele desce vitorioso. Vitorioso. Por isso que ele é chamado amigo de Deus. Um homem que tinha muita comunhão com Deus. E Isaque, com certeza, ele, ao testemunhar tudo aquilo ali, a sua fé também, com certeza, foi aumentada. A sua fé também, na verdade, serviu para um grande testemunho, né? Durante toda a sua vida, como Deus, o seu Pai, era um Deus verdadeiro e um Deus que cumpre suas promessas. Com o desenrolar da história, nesta lição também nós falamos a respeito da morte de Sara, que a Sara ela acaba morrendo, e a única mulher na Bíblia que tem a sua idade revelada, na verdade, é a única mulher na Bíblia que tem a sua idade revelada na morte. A Bíblia diz que ela morreu com cerca de 127 anos. E a Bíblia fala que os filhos de Et, eles donos da terra, eles ofereceram na verdade, ofereceram para Abraão um espaço, um lugar para sepultar a sua esposa. Abraão, a Bíblia diz que ele agradeceu aos filhos de Et, agradeceu, só que ele fez outro pedido. Ele tinha preferência por outro lugar para sepultar a sua esposa, que era a cova de Macpela, que está escrito em Gênesis 23, do 8 ao 9. Ou seja, ele não quis aquela terra doada como o primeiro local para sepultar a sua esposa. Ele preferiu outro lugar, né? Então, diante de toda essa história que nós aprendemos, fica a lição para nós, que Abraão ele teve a sua fé provada,
Deus ele confirmou a promessa, as promessas que ele havia feito, e que Isaac é um tipo de Cristo, que todos aqueles que passam, que enfrentam dificuldades e permanecem firmes com a sua fé firme em Deus, Deus lhe dá vitória. Ou seja, a vitória é nossa, como a Bíblia diz. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou em Cristo Jesus. Esta foi a lição que nós aprendemos. Que Abraão ele teve sua fé provada e Deus confirmou suas promessas e ele não titubeou em obedecer à voz de Deus. Então, quando Deus lhe pedir alguma coisa, faça e creia que Ele sabe todas as coisas e que Ele sabe o melhor para a nossa vida. É melhor crer, a Bíblia diz, é melhor crer do que sacrifício de tolo. Aprendamos com Abraão e também com Isaac, a sermos servos obedientes a Deus, né? Obedecendo ao Senhor e sabendo que a vitória é nossa em nome de Jesus Cristo. E que Deus, Ele tem muitas bênçãos tanto para nós como para a nossa família, né? E que você fique com esta lição e fique aqui conosco e aprenda mais e mais, porque tem mais coisas para nós aprendermos aqui com a jornada destes grandes homens de fé. Que Deus possa abençoar cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.